amigos e amigas paroquianos de São Pedro de Alcântara. Hoje nós temos a grata satisfação de estarmos aqui com o nosso querido bispo Dom Cláudio Nori, que vai nos prestar uma pequena entrevista para contentamento de todos os nossos fiéis. Seja bem-vindo, bispo Dom Cláudio, ao nosso canal do YouTube. E eu começo perguntando ao senhor quais os principais desafios e oportunidades que o senhor enxerga na Igreja Católica com a escolha do Papa Leão XIV. Olha, a escolha do Papa Leão XIV, escolhido, realmente preenchia os principais requisitos, as principais prerrogativas para ser um bom Papa, para conduzir a Igreja neste tempo que vivemos, que a Igreja vive e também que a humanidade vive. O que nós notamos pelo nome que ele escolheu, Leão XIII, era o Papa da encíclica Rerum Novarum e que fez a encíclica para as questões sociais e a justiça social. E nós vivemos hoje também situações semelhantes, como no tempo do Papa Leão XIII. E a Igreja, ela precisa responder aos tempos hoje, claro, não mais com a linguagem do Papa Leão XIII, cujo Papa Leão XIV, ele irá usar a linguagem de nosso tempo para falar daquilo que a Igreja deve seguir. Claro que ele já deu algumas indicações, inclusive apontando para onde a Igreja deve caminhar. Uma Igreja que deve construir ponte e não muro. A unidade, caminhar juntos, diálogo, a acolhida, aquilo que já vinha sendo traçado pelo Papa Francisco. Uma Igreja que é sinodal, uma igreja que sabe acolher, escutar, mas é uma igreja que também aponta caminhos. E ele já deu algumas indicações nas suas primeiras falas, sobretudo quando ele cita um texto do próprio Santo Agostinho, que ele pertence à ordem agostiniana. Então ele diz que Santo Agostinho falou aos fiéis que para ele era, e com eles, cristão, mas para eles ele era bispo. E o Papa Leão XIV também disse: com vocês eu sou cristão, mas para vocês eu sou bispo de Roma. Isso tem um significado muito grande. E um convite também para esta comunhão plena com a Igreja, com o Papa, que é o sucessor de Pedro, que todos estejamos unidos. E ele diz para segurar na mão de Deus, todos estamos nas mãos de Deus, e também nos segurar na mão uns dos outros, para sermos também irmãos que caminham juntos. Há um significado muito grande também aqui da questão do ecumenismo, de nós buscarmos a unidade da Igreja, da profissão da nossa fé, que sejamos todos unidos em torno de Cristo. Na verdade, o Cristo é o bom pastor. O Papa Leão XIV, ele é aquele que faz as vezes de Pedro, para assim significar, indicar e apontar para Cristo, o bom pastor. Eu creio que Leão XIV vai apontar para todos nós o caminho da unidade, da comunhão, de somarmos sempre com os irmãos e irmãs. E é muito interessante, e o Papa também, na sua saudação na Regina Coeli, domingo, na primeira saudação que ele faz ao povo que está reunido na Praça São Pedro, mais de 150 mil pessoas,
E aí ele diz: cessem as guerras. Ele pede o fim da guerra da Ucrânia, o fim dos massacres em Gaza, dos conflitos em Gaza, na faixa de Gaza. Nenhum conflito se justifica, segundo o Papa Leão XIV. E isto a Igreja sempre ensinou, e a Igreja ensina na doutrina social da Igreja, que os seres humanos devem colaborar uns com os outros, mesmo os estados devem procurar sempre viver pacificamente, construir juntos a rede de vida em sociedade, que todos possam ter acesso aos bens, ao bem-estar, que ninguém fique excluído. Eu vejo assim uma perspectiva muito bonita. Desafios tem sim, e ele cita um grande desafio, como na era da Revolução Industrial, no tempo de Leão XIII, havia vários desafios em relação ao mundo operário, ao mundo das grandes empresas que foram surgindo e como devia ser a justiça social. E hoje ele fala de uma outra revolução, que é da inteligência artificial, que também pode levar para caminhos que dividem, que separam e que faz com que pessoas vivam numa vida menos digna, ou que não tenham acesso aos bens produzidos por essa inteligência artificial. Ela deve servir para o bem de todos. Então, cuidado com a inteligência artificial, que ela sirva sempre para construir o bem comum, para que sirva também para unir as pessoas em comunhão e todos possam ter acesso a todos os bens com dignidade. Bom, Cláudio, muito bem essa colocação que o senhor fez sobre a inteligência artificial. É muito oportuno. Dom Cláudio, quais são as prioridades pastorais que o senhor gostaria de destacar para os próximos anos na nossa diocese? Olha, nós estamos com os resultados do sínodo da Igreja, e que nos propõe um caminho de diálogo, de escuta e de acolhida, a sinodalidade. Todo o processo e caminho da Igreja deve ser um processo de diálogo, de aproximação, de inclusão, de fazer com que todos se sintam acolhidos na comunidade eclesial e todos também participem. E nesta linha nós devemos trabalhar as pastorais, os movimentos, comunhão, estarmos em comunhão, todos em torno de Cristo. Participação, que todos tenham oportunidade de participar, de dar também o seu parecer, a sua opinião, a sua colaboração com a comunidade e, sobretudo, sermos missionários. A Igreja em missão, quer dizer, toda a dimensão eclesial, toda a comunidade eclesial é, por excelência, missionária. O que significa? Dar testemunho de sua fé, dar testemunho de Cristo. E, sobretudo, nesse tempo pascal que vivemos, dar testemunho do Cristo ressuscitado, vivo na vida da comunidade, na vida da Igreja. Dom Cláudio, como o senhor vê o papel dos leigos e das novas gerações na missão evangelizadora da Igreja? Claro que os leigos têm um papel importante dentro da vida da Igreja, porque, na verdade, os leigos são Igreja, somos Igreja todos. A Igreja não são só o Papa, os bispos, os sacerdotes religiosos. Todo batizado é missionário. Todo o batizado leigo deve estar em plena harmonia, em comunhão com toda a Igreja e caminhar como Igreja. Nós somos Igreja, como batizados. Aquilo que dizia no início
daquilo que Santo Agostinho falava, que com vocês eu sou cristão, para vocês eu sou bispo. Quer dizer, o que é mais importante, o que é primordial na vida da igreja é que todos se sintam igreja, que o leigo se sinta protagonista também da caminhada eclesial, assuma no mundo a sua missão, seja testemunho do Cristo ressuscitado também no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, no mundo da vida social. Em todo ambiente, o cristão é chamado a dar testemunho de Cristo. Assim como ele participa da vida sacramental, da vida da igreja, da vida de oração, também deve levar isso para a vida em sociedade. Muito bem. Senhor Bispo, na visão do senhor, quais são os maiores desafios enfrentados pelos jovens católicos hoje, especialmente em um mundo tão acelerado e cheio de distrações, inclusive pelas mídias sociais? Bom, há uma coisa muito interessante, que os jovens, eles são bombardeados hoje de tantas informações. E nem sempre o jovem tem ainda a consciência crítica, o critério de distinguir o que é mais apropriado, o que é verdadeiro, aquilo que é uma ideia enganosa. Por isso, os adultos devem ajudar os jovens também a discernir bem as coisas que aparecem nas redes sociais. O jovem precisa saber também discernir o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. Nem sempre as coisas que vêm nas redes sociais vêm como enfeitadas, como uma verdade, são verdadeiras. Então é preciso estar muito atento, ter um senso crítico, saber discernir, saber selecionar, saber aquilo que convém, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que vai fazer com que a minha vida seja digna e respeite também a dignidade dos outros. Os jovens, eles têm uma qualidade muito grande, a facilidade de aprender logo a tecnologia. Só que tem que saber o que eu vou fazer com essa tecnologia nova, com todas essas informações que chegam. Por isso é preciso ter discernimento, é preciso ter critérios, é preciso ter sabedoria para poder usar bem das informações e da tecnologia que hoje o mundo oferece. Muito bem, senhor Bispo. Finalizando, quanto à pastoral vocacional, o que o senhor diria a um jovem que sente no coração chamado para a vida consagrada? Olha, eu diria assim, como disse o Papa Leão XIV, jovens, não tenham medo. Não tenham medo de se entregar a Jesus Cristo. Não tenham medo de oferecer a vida de vocês por uma causa tão nobre, de servir os irmãos. Na verdade, a vocação é um dom de Deus, é um presente de Deus. O jovem deve estar sempre atento. O que Deus está querendo mesmo de mim, da minha vida? O que eu devo realizar para agradar e servir a Deus nos irmãos e irmãs? Por isto, a vocação é sempre um chamado, um apelo a viver uma vida que vale a pena viver. Eu escutei uma vez uma jovem que dizia que ela queria ser médica e queria ser médica naquele movimento de Médicos Sem Fronteiras. Porque ela disse, eu não quero passar pela vida e não deixar nenhum valor, nenhum sinal da minha passagem por essa vida. Eu quero fazer algo que faça a diferença. Eu quero fazer essa experiência de médica sem fronteira, porque eu não quero só passar pela vida, eu quero deixar uma marca. Eu quero também contribuir para o bem e a edificação dos outros. Jovens, não tenham receio de entregar a vida para o serviço da igreja, para serviço também dos irmãos.
Às vezes pode ser uma vocação também, numa profissão onde você não busca somente as coisas para si, o bem-estar para si, mas você coloca todo o seu conhecimento, a sua habilidade profissional, o seu trabalho para também promover a vida e a dignidade dos outros. Aí você vai se realizar como pessoa, você vai ser feliz e vai entender o que é mesmo uma vocação. Muito bem, nós agradecemos muito a gentileza do nosso estimado bispo Dom Cláudio nos receber a pastoral da comunicação da paróquia São Pedro de Alcântara. E eu peço qual a mensagem final que o senhor transmite aos nossos paroquianos. Eu queria dizer uma coisa muito importante para os fiéis da paróquia São Pedro de Alcântara. Vocês têm um frade franciscano que era um grande homem de oração e que ensinava as pessoas a rezar. E assim vocês possam aprender com ele a serem também pessoas de fé, de oração. Ele que foi o diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, grande mestra, doutora da Igreja. São Pedro de Alcântara, ele ensinava a oração de forma simples para todos. E vocês têm um pároco que ele poderá também ajudar muitos a aprender a rezar, a fazer da vida uma oração. Padre Eduardo é um homem de fé, é um homem de uma espiritualidade muito rica e profunda. Aprendam com ele também a rezar, a servir a Deus e servindo os irmãos. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez e agradecemos também pela indicação e nomeação, como o senhor diz, do Padre Eduardo Rezende, que teve uma receptividade muito boa da comunidade paroquial. Então agradecemos e, para finalizar, se me permite, que o senhor dê uma bênção final a todos os nossos paroquianos. E que o Senhor vos abençoe, guarde, que Ele vos mostre a sua face, se compadeça de vós, volva para vós seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.